Começando pelo Wesley Moreira, quais os principais objetivos do Lean na logística? Fique à vontade, Wesley. Bom, redução de desperdício e agregar qualidade ali, agregar valor, ele parte muito de um princípio básico, né? Um negócio ele tem duas formas de agregar o valor, né? Ou o aumento de receita, né? Incremento de receita ou redução de despesa. Projetos Lean, né? O pensamento Lean, ele atua muito ali nas receitas ou despesas operacionais, né? Então, na conta simples, receita menos despesa dá lucro. Então, se você começa a reduzir a tua despesa, você começa a deixar mais margem líquida dentro da empresa, né? Então, um dos objetivos é entender quais são os ofensores ali do negócio. Quando você começa a revisar os processos, quando você começa a revisar as etapas, você começa a entender ali o que agrega, o que não agrega. Muitas vezes você tem processos redundantes, né? E esses processos redundantes, eles geram mais despesa de equipamento, mais despesa do famoso fator K, né? Que é muito trabalhado aí para redimensionar operações. Muitas vezes, tem muita gente que tem um mito de que projeto de redução de custo é redução de gente, né? Isso aí é um mito antigo, né? Acho que vale ressaltar... É mais sensível, né? É mais sensível. Vale ressaltar que isso é um mito antigo e um mito que já não flui mais dentro do pensamento Lean, né? Porque uma coisa para se falar, por exemplo, sobre o fator K, são as oscilações de mercado, né? E você muitas vezes tem que ali flutuar seus quadros. Então, quando você reduz, você melhora um processo em um determinado local, né, a gente tem a oportunidade de usar o nosso quadro qualificado para cobrir áreas, né, ou seja, fazer deslocamentos dos quadros para operações que demandam mais atenção de pessoas, né, não de máquinas ou qualquer tipo de processo, mas de pessoas, né. Então, a gente começa a aplicar, né, um dos desperdícios é mão de obra. A gente começa a desperdiçar a nossa mão de obra com processos redundantes. Então, eu tenho um processo e eu tenho uma pessoa lá trabalhando aquilo, né, ou retrabalhando aquilo, quando ela poderia estar trabalhando em um processo que agrega valor direto. Então, quando a gente fala de processo Lean, e a gente fala ali desse desperdício, né, que é capital humano, a gente começa a revisar se aquela pessoa que está naquele processo, ela não poderia estar em outro processo que agrega mais valor, né? E a revisão do meu processo acaba eliminando aquela etapa, né? Reduzindo tempo, reduzindo custo, né? E agregando valor, deslocando esse capital humano, esse capital especializado, esse capital preparado, treinado, para processos que agregam mais valor ao meu cliente final, né? Que gera mais satisfação no meu cliente final. Então, no escopo eu tenho um escopo redução e despesa, mas eu também tenho um escopo de elevação do valor que eu agrego ao meu cliente, né? Então, esse é um dos objetivos principais aí do Lean na logística. Eu não vou adentrar a todos os tipos de desperdício, porque faz parte da próxima pergunta, mas complementando, né? Tem duas formas de fazer um fluxo chamado VSM, que traduzindo para o português é o mapeamento de fluxo de valor. Geralmente, nos livros que tem no Brasil, ensinam um modelo horizontal, onde você pega todo o fluxo, desenha ele e vai mapeando parte por parte, e aí literalmente desenhando e depois descrevendo passo a passo e eliminando cada parte, né? Eu aprendi um método que chama método Travensolo, ele faz também isso, só que de forma vertical, e aí eu foco em quatro tópicos principais. Eu transformo toda a quilometragem de uma operação para metros, e todo o tempo, independente de ser horas ou minutos, eu transformo ele em segundos. Então, eu tenho metros por segundos, né? Estou explicando, tentar ser o mais, assim, fácil possível para pessoas que talvez não conheçam Lean, né? Perfeito. E aí, eu literalmente vou lá e mapeio a pessoa. Eu acordei, pentei o cabelo, escovei o dente, enfim, é um processo, querendo ou não, é um processo. Mas quais dessas partes eu acabei fazendo com sono, e aí eu fiz mais devagar? Aí eu vou ver todos os movimentos, pegar o micro e o macro, e aí dentro dos micros, os metros por segundo,
eu vejo o que é produção. Produção é a mão na massa que a pessoa faz, a movimentação geral, aí eu não vou julgar se isso é bom ou ruim no primeiro momento. Inspeção, tem coisas que são necessárias eu conferir, e tem coisas que eu estou alisando a peça, digamos assim, né? E aí o estoque espera eu coloco no mesmo campo. E aí eu coloco lá o quadradinho para produção, uma flechinha para movimentação, um retângulo para inspeção, e estoque espera um triângulo, eu faço um triângulo só para diferenciar, né? Igual um fluxo mesmo. E aí, complementando sobre o que agrega, não agrega valor, na frente eu escrevo agrega valor, não agrega valor e não agrega valor, porém é necessário. Aí o que eu faço? Pego o processo inteiro, eu sei quantos metros agregaram valor, quantos não agregaram valor e quantos não agregam valor, mas é necessário. Mesma coisa com a produção, com a inspeção e com o estoque espera. Então aí eu faço um gráfico de espaguete da operação desenhado na planta do layout. Aí, para quem não conhecer, layout é a planta da empresa mesmo. E aí eu analiso quais são os possíveis modelos de layout que vai gerar menos movimentação, vai ter mais produção, enfim. Você mapeia esses 4 tópicos principais, aí depois a gente vai entrar todos eles, né? Mas basicamente é isso. E aí, o que vocês conseguem fazer na prática? Um exemplo foi uma indústria de colchão que a gente atendeu esse ano. O pessoal da empilhadeira eram 2 colaboradores, andavam cada um 2 quilômetros e 300 metros para fazer a mesma operação, que era pegar a espuma cortada e levar até o caminhão. A gente conseguiu reduzir para um só operador de empilhadeira, e justamente um ponto muito crucial que o Wesley Moreira citou, que você pega a mão de obra e realoca para outro lugar que estava deficitário. Então eu não precisei demitir um colaborador da empilhadeira, transferir ele para outro setor que estava faltando gente. Perfeito. Então, eu reavi o processo, economizei custo no geral, porque se 2 faziam uma produção, agora um só faz, e detalhe, mudando as coisas de lugar, daqueles 2,3 km por cada colaborador, passou a andar só 900 metros, produzindo o mesmo tanto. Não que top, hein? Interferiu na operação. E aí, de 16 gás de empilhadeira que consumia no mês, passamos a consumir 4. E detalhe, a gente vendeu uma empilhadeira a gás, comprou uma elétrica, a gás para transportar coisa mais pesada devido à capacidade, e a elétrica por questão ecológica, redução Perfeito. de custo, mais fácil comprar bateria. Então, os principais objetivos do Lean é reduzir todos os desperdícios. Eu só estou adentrando só nesses 4 tópicos agora, com um exemplo mais prático, justamente para a gente adentrar no próximo debate daí, né?